E pessoal, boa tarde. Vamos iniciar. A ideia é tirar a dúvida de vocês. Professor, tá me Pois escutando? não. Estou escutando, Felipe. Você poderia me ajudar com o primeiro exercício da lista, mas não da lista do livro, dos exercícios que você passou escrito pra gente, sabe? Tá. Só dar uma resumida no exercício, sei que eu não lembro de cada um de cor. Ele fala assim, ó: considere um escoamento de Coué plano, para o qual duas placas se movem em sentidos opostos, onde a velocidade da placa inferior é 1/3 da velocidade da placa superior. Elas estão separadas por uma distância h e contêm um fluido de viscosidade conhecido. Aí ele pede um modelo físico, modelo diferencial dinâmico e térmico, modelo contínuo dinâmico e térmico, os gráficos, a vazão nos dois sentidos e a vazão líquida e as potências. Ok. Tá bom. Então, você tem duas placas. Essa move com V e essa com 1/3 de V. Aí você escolhe o seu eixo Y. E aí você vai ter aqui uma repartição de velocidade. V e 1/3 de V. O modelo físico, então, vocês fazem as hipóteses, né, de que é unidimensional, então você vai ter U de Y, V igual a W igual a zero. E aí, o modelo matemático simplificado vai ficar D2U, DY2 igual a zero. Com as condições de contorno, U de zero é 1/3 de V e U de H é V. É coete puro, né? Isso. Tá. Bom, aí você integra e determina as duas condições, as duas constantes de integração, achando quem é U de Y. Essa passagem aqui, você teria dúvida, Felipe? Ou tá tranquilo? Não, essa passagem eu acho que é tranquilo, professor. Ok. Então, você obtém U de Y. E aí, no item C, pede para calcular as vazões. Isso, ele pede as vazões em ambos os sentidos e a vazão líquida. Ok. Então, tendo U de Y, você consegue determinar o Y para o qual U é zero. Certo? Você iguala isso aqui a zero, você determina qual é o Y. Aí a vazão para a esquerda vai ser a integral até esse Y. E a vazão para a direita vai ser desse Y até H. Né? A vazão é a integral de zero até esse Y, Y0, de U de Y, dy vezes 1b. Essa é a vazão para a esquerda. A vazão para a direita vai ser a integral de Y0 até H, de U de Y, dy vezes b. E a vazão líquida vai ser a diferença dos dois. Q líquido vai ser Q para a direita menos Q para a esquerda. Porque veja que o fluido vai ser arrastado pela placa de cima para a direita e pela placa de baixo para a esquerda. Então, você vai ter uma repartição de vazão. Tem fluido migrando para cá e tem fluido migrando para lá. Tá certo? Eu poderia obter o Q líquido integrando de 0 até o H? Pode. Você vai achar o mesmo resultado. Tá? É, Mas cuidado, aí só cuidando porque o U vai trazer o sinal, tá?
Sim. Onde é negativo vai dar vazão negativa. Tá certo. Pode fazer assim também. E como que ficaria o modelo térmico aqui? Modelo térmico. Aí você tem que... a equação diferencial vai ficar D2U para a parte térmica. D2T dy2 igual a alfa igual a menos φ sobre K. Certo? Φ de y, onde φ vai ser mi du dy ao quadrado. Aí você já tem u de y, encontra quem é a φ, substitui aqui, você vai ter então a expressão, uma equação diferencial onde tem t e o y. Aí integra. Vai achar uma expressão, uma função lá de não linear, de segundo grau, né? Coisa do tipo. Aqui tudo bem, Felipe? Tudo bem. Eu queria saber mais ou menos como ficaria o perfil aqui da temperatura. Ah, tá bom. Então, o perfil, veja que o φ vai depender da derivada, né? E a derivada é uma constante. Então, você vai impor as temperaturas nas placas, T1 e T2, e vai obter uma T de Y, que é não linear, tipo uma parábola. Vai dar alguma coisa do tipo... dependendo das temperaturas T1 e T2. Se elas forem iguais, vai dar algo simétrico assim. Se você disser que é diferente, aí dá uma assimetria. Dependendo das temperaturas. Ok? Que observa que, apesar que a vazão aqui é no sentido contrário, mas a φ só depende da temperatura. Só depende da derivada. E a derivada é uma constante. Então, o perfil vai ser similar ao caso em que ela se movimenta na mesma direção. Só vai aumentar a φ, tá? Porque se elas movimentar na mesma direção, o perfil de velocidade vai ser assim. Se movimenta na direção oposta, o perfil de velocidade vai ser assim. Veja, então, que aqui a inclinação é menor do que aqui. Então, aqui você vai ter uma φ maior. Aí vai transformar mais energia. Então, a temperatura aumenta. Aí você pode até perceber isso, né? Olhando a expressão para a temperatura, que vai depender da diferença de velocidade. Ok? Porque ela depende da inclinação, né? É o du dy. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Professor, uma dúvida mais geral, assim, em relação às condições de contorno, assim, o exercício ele tem que me passar, por exemplo, nesse caso T1 e T2, ou eu mesmo que tenho que identificar que ali teria uma T1 e T2 e usar elas? Não, normalmente eu tenho que... O enunciado, né, tem que deixar isso claro. Por exemplo, dizer as temperaturas são impostas e são diferentes. As temperaturas são impostas e são iguais. Elas são diferentes e a inferior é maior que a superior. Então, isso tem que ser dito no enunciado. Pode dizer também, por exemplo, que as placas são isoladas, né? Se é isolada, então a temperatura não é dada. O que é dada é a derivada nula na parede. Então, o enunciado tem que ser claro, tá? Entendi. A última dúvida que eu tenho, também mais geral, quando eu tenho um perfil não linear, por exemplo, eu acho que até o senhor tinha comentado sobre isso em uma aula, mas eu não entendi muito bem. Como eu vou saber como é a barriga, digamos assim, da curva? Como é a inclinação dela? Se é para dentro, para fora? Eu não entendi muito bem.
Tá, eu dei um exemplo, que se você pegar a distribuição, o perfil, né? A solução contínua, e aí você faz a plotagem, você pode calcular, aí você vê exatamente, quantitativamente. Agora, o que eu comentei é que antes de fazer isso, você já pode inferir qual é o perfil. Por exemplo, se você pega aquele problema em que você tem um cilindro interno e um cilindro externo, o cilindro interno está girando, o cilindro externo está parado. Então, você tem a distribuição de velocidade, ela é não linear. Aqui está o eixo R, aqui é a velocidade máxima, ômega R, esse é o valor, e aqui é zero. E aí eu comentei, será que a distribuição é assim? Ou será que é assim? Ok? Aí eu comentei, falei, olha, pensem, o cilindro interno está girando. Então ele vai exercer uma tensão no fluido. E a tensão depende dessa derivada aqui, ó. Essa curva, com essa concavidade, te daria uma tensão praticamente nula na parede. Ou seja, está dizendo que o cilindro não cisalharia com o fluido. Isso é inconsistente fisicamente. Então, a opção é esta. Mas, volto a frisar, se você tem o Vθ, função do R, você pode gerar a sua tabelinha, né? Quem é o Vθ, função do R. Então, para R igual a R1, você obtém um valor. Para R igual a R1 mais um ΔR, você tem um outro valor. Aí você vai ver que ela realmente é assim. Aí você vê quantitativamente. O meu comentário é mais para a gente ter essa percepção, esse sentimento da física do problema. Né? Não vai ser esta, porque essa aqui te daria uma tensão nula na parede. Ó. Né? Vai ser essa que te dá uma derivada máxima. Na verdade, a tensão na parede interna é máxima, onde o cilindro está girando. Ele está induzindo todo o movimento no fluido. Então, a tensão ali é máxima. Observa que a derivada vai caindo. Se eu ploto aqui, ó, aqui a derivada é máxima, e aqui ela caiu, né, ela vai diminuindo. Ela é mínima na parede externa, porque o cilindro está parado lá, né, não está girando. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, professor. Muito obrigado. Nada. Agora, você tendo a sua solução contínua, você não precisa nem fazer essa análise. Você pode fazer quantitativamente. Obtém os valores da velocidade, função da posição, e traça o gráfico. Aí você obtém seguramente o gráfico, quantitativamente. O que mais? Ah, da minha parte era mais isso, professor. Agora, se o pessoal quiser perguntar outras coisas. Beleza. Vamos lá, Professor, pessoal. tá me ouvindo? Estou ouvindo, Zé Eu, Guilherme. eu tenho uma dúvida na questão 2. Deixa eu ler aqui para o senhor. Tá. Na questão 2, para considerar um escoamento de coete circular promovido pelo giro de um eixo no interior de um mancal. Aí ele dá o comprimento L do eixo, raiz RI e RE. Aí a minha dúvida é com relação na EDO que cai quando faz o Navier-Stokes em θ. Ok. Na aula, você resolveu um exercício que eu acho que era até igual a esse, só que você fez uma passagem que eu não entendi direito, que era do produto da derivada. Eu fui tentar fazer ontem e não estava saindo, estava dando um resultado diferente. E aí, na hora que faz esse passo que eu não consegui entender, dá certo o resultado, mas como chegou naquilo eu não consegui fazer. Tá legal. Então, é isso aqui, ó. Você tem para ver θ, né? Então, se você pega lá Isso. no Laplaciano,
Quer dizer, a expressão, na verdade, para vθ é ni laplaciano de vθ menos vθ sobre R2 mais 2 sobre R2 dvr dθ. Isso aqui vai ficar igual a zero. E o laplaciano de vθ é 1 sobre R dvr de R dv θ dr mais os demais termos que são nulos. Esse termo aqui é zero, porque VR é zero, aí sobra do laplaciano isso aqui, então vai ficar 1 sobre R ddr de R dvθ dr menos vθ sobre R2 igual a zero. E aí eu disse que a gente pode reescrever isso aqui da seguinte forma. DDR, isso aqui é igual a DDR de 1 sobre R, 1 sobre R, DDR de R vθ igual a zero. Quer dizer, isso aqui, como é que a gente obtém isso? Fazendo aqui a derivada desses produtos, tá? Só vou conferir. DDR de 1 sobre R, DDR de R vθ. Isso. Então, o que você tentou fazer foi essa passagem aqui, não é? Isso. Ok. Então, vamos lá. Se você faz primeiro aqui, ó, vamos fazer primeiro a derivada aqui dentro. Ó. Vai ficar, então, DDR de 1 sobre R, que multiplica essa derivada. Essa derivada vai dar a derivada de R em relação a R vezes vθ. Então, fica vθ, ok? Porque dr dá 1. Mais R dvθ sobre dr. R dvθ dr. Tudo bem? Certo. Fiz a derivada do primeiro produto, que é R vezes vθ. Isto é igual a ddr de vθ sobre R mais dvθ dr. Ok? Aqui eu tenho vθ sobre R, aqui eu tenho R sobre R, que dá, sobra então dvθ dr. Tudo bem? Sim. Aí faça a derivada desse produto aqui, ó. Né? Vai ficar vθ menos vθ sobre R2. Ok? Porque a derivada, eu tiro o vθ e faço a derivada de 1 sobre R. A derivada de 1 sobre R é menos 1 sobre R2. E mais vθ de vθ. Eu já fiz. Vθ vezes a derivada de 1 sobre R. Agora eu faço 1 sobre R dvθ 1 sobre R dvθ dr. E mais d2 vθ dr2.
Ah, Está sobrando um termo, né? Tá, mas esse aqui nós podemos agrupar, tá? Que aqui eu já tenho Vθ negativo, Vθ sobre R2. Agora, esses dois termos aqui, olha, você pode agora manipular e demonstrar que isso aqui é 1 sobre R, 1 sobre R. Quer ver? Vamos fazer aqui, olha. O que é 1 sobre R? 1 sobre R, ddr, dr, dvθ, dr. Isso é igual a 1 sobre R, 1 sobre R, dvθ, dr, porque vai ficar dvθ dr vezes dr, que é 1. Mais R d2vθ dr2. Tudo bem? Que é igual a 1 sobre R dvθ dr mais d2vθ dr2. Então, observa que isso que está aqui, ó, isso que está aqui, é exatamente isso aqui, ó. E isso aqui é isso aqui. Então, está demonstrada a igualdade. mas por que que ali na derivada ddr do vθ sobre r, por que que não fica dvθ sobre dr menos vθ sobre r quadrado? Porque você está colocando como se a derivada de vθ fosse zero? Você fala dessa passagem aqui? Isso. Então, vamos lá, é para entender a passagem, né? Veja, eu tenho aqui a derivada de uma divisão, que é a mesma coisa da derivada de um produto. R é menos 1 vezes Vθ. Aí eu faço Vθ vezes a derivada de R menos 1, que é menos Vθ sobre R2, tudo bem? Ah, tá, entendi. Que nesse caso aí, o vθ seria uma constante? Porque não. Não, não, o que você está fazendo é a derivada ddr de uma f vezes uma g. Isso aqui é f dgdr mais g dfdr. É a derivada do produto de duas funções. A minha f é r a menos 1 e a minha g é vθ. Aí quando você substitui, você chega a isso aqui. Isso aqui mais isso aqui. Tudo bem? Olha lá. Ó. Eu tenho aqui, vamos fazer aqui embaixo. Quem é ddr de vθ sobre r. Isso aqui é a mesma coisa que ddr de r a menos 1 vezes vθ. E é igual a vθ ddr de r a menos 1 mais r a menos 1 dvθ dr. Regra do produto. Ok? Isso aqui é igual a vθ menos vθ sobre R2 e mais 1 sobre R dvθ dr, que é o que está aqui, ó. Tá? E depois ddr de dvθ dr, dá d2vθ. Agora, depois eu reuni isso aqui em um produto. Então, você chega à expressão. Que é isto aqui, ó, é exatamente isso aqui. E isto aqui é o que está aqui. Então, está demonstrada a igualdade.
Diferença entre as duas. Aqui, integrar aqui, olha, fica mais... Não dá para você fazer separação de variável. E aqui você consegue fazer separação de variável. Tá? Mas nem precisa fazer essa passagem aí se você souber integrar dessa forma que está escrito aqui, ó. Tá? Pode usar alguma técnica de integração. Então, por exemplo, no livro, ele fala que a resolução da IDO disso aí é direto, que o Vθ é igual a constante vezes R, mais outra constante dividido por R. Eu posso usar direto assim? Pode, Porque, você tem... Isso é uma técnica de integração, tá? tá, Ela vai levar ao mesmo resultado. Você só usou uma técnica diferente. Com essa forma aqui, eu consigo separar as variáveis, tá vendo? Aí fica mais rápido de integrar. Mas é o que eu comentei, você pode usar uma outra técnica e integrar essa forma. Tá? Tá perfeito. Ok, José? O certo. que mais, pessoal? Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Sim. Quando tem um escoamento híbrido ou misto, quando ele é de Poiseuille ou gravitacional, a gente usa na condição de contorno a derivada igual a zero. Porque nas duas, ambas em separados, a gente também usa essa deriva igual a zero. Se fosse um escoamento híbrido ou misto de Poiseuille e Coué, como que seria a condição de contorno da velocidade? Porque na de Coué a gente pega a velocidade de uma placa e a velocidade da outra placa. Aí como que Certo. seria esse misto? Tá bom. Vamos detalhar isso. Então, você quer Poiseuille, Coué, né? Isso. Tá. Então, imagina que você tenha duas placas e você tem os dois efeitos simultâneos. Essa se movimenta a uma velocidade v, essa está com v igual a zero, podia estar com v diferente de zero também. Aqui está y, x, e aí você impõe também, simultaneamente, P1 e P2. Você tem duas fontes de movimento. Movimento da placa e queda de pressão. Supondo P1 maior que P2, então vai ter um escoamento nesse sentido, por dois motivos. Bom, então, a equação diferencial fica D2U dy2 é 1 sobre μ dp dx. Tá certo? Se fosse coete puro, isso aqui seria zero. Porque não teria gradiente de pressão, coete puro. Como aqui eu tenho uma queda de pressão, então isso aqui não é zero, isso fica. Por outro lado, a condição de contorno é em y igual a zero, u igual a zero, mas em y igual a h, u é v. Se fosse, observe então, se fosse Poiseuille puro, isso aqui é diferente de zero, e aqui seria zero. Como o escoamento é híbrido, aparecem os dois efeitos simultaneamente. Um termo de bombeamento na equação diferencial e um termo de bombeamento na condição de contorno. Ok? Ah, entendi. Então, os dois efeitos aparecem simultaneamente. Só que, como sempre, o efeito de Coué vem da condição de contorno. E o efeito de Poiseuille vem de um gradiente de pressão. Da mesma forma que o efeito gravitacional também aparece na equação diferencial. Ah, Tá certo? entendi. Aí,
aparecem todos simultaneamente. Olha, você poderia ter isso aqui, ó. Imagine, você está com a placa, um canal na vertical, você impõe um gradiente de pressão, P1, P2. Essa placa se movimenta com uma velocidade V, e como está na vertical, cada partícula sofre aqui um efeito gravitacional. Então, como é que ficaria o modelo? Isso aqui é um híbrido de 3 efeitos. Tem Poiseuille, tem Couette e tem gravitacional. Como é que fica, então, a equação diferencial? D2U dy2 igual, aqui está errado, é positivo, mais 1 sobre μ dp dy menos, aí vou orientar o eixo, tá? Digamos que o eixo está orientado para cima, eixo y. E aqui o eixo x. Então, ρ menos. Então, aqui vai ficar mais. Porque se estivesse no mesmo lado do termo difusivo, estaria menos. Devido que o y está apontando para cima, o g está para baixo. Então, no lado esquerdo fica menos, no lado direito fica positivo. E condições de contorno? Vamos supor que aqui seja uma espessura H e H. Tudo bem? Porque eu coloquei o eixo aqui no centro. Então, U de mais H é V. E U de menos H é zero. Está aí os 3 efeitos simultâneos no modelo matemático diferencial. Poiseuille aparece na equação diferencial, gravitacional aparece na equação diferencial e Couette aparece na condição de contorno, como sempre. Agora é resolver que a sua solução vai representar os 3 efeitos simultaneamente. Ah, entendi. E mais uma dúvida também, se fosse fazer tipo a aplicação da potência, que é força vezes a velocidade média. A velocidade média para Poiseuille a gente usa com o Q, né? A gente tira do Q. E de Couette a gente tira da própria função lá que dá de velocidade. Qual dos dois que eu usaria para velocidade média? Ok. Caso. Tá, é um bom questionamento. Veja, para Couette, você está interessado em calcular a potência para mover a placa. Então, a potência de movimentação da placa vai ser G vezes a força. Certo? E a força vem da tensão na parede. Então, calcula a tensão, multiplica pela área, acha a força, vezes a velocidade V, isso que te dá a potência para movimentar a placa. Tudo bem? Beleza. Agora, e para bombear com a queda de pressão? Aí a potência de bombeamento, que vai ser a vazão vezes o ΔP. Ok? Se quiser transformar isso aqui no lambda, aí a gente acha a relação entre ΔP, dP dx e o lambda. Aí a gente extrai quem é o lambda, função do P1, do P2 e do comprimento L. Tudo bem? Então, isso aqui é a potência de bombeamento. Agora, e aqui? Aqui eu vou ter 3 potências. Eu vou ter uma potência para movimentar a placa à velocidade V. Eu vou ter uma potência de bombeamento, que depende de P1 e P2. E vou ter uma potência de conversão de energia potencial em energia cinética. Como é que eu calculo essa potência de conversão de energia potencial em energia cinética? Pego a força gravitacional,
que é a massa do bloco vezes o G, e multiplico pela velocidade média. Isso me dá a potência de conversão gravitacional. Você tem as 3 potências, tá? Então, se pedir para calcular essas potências, né, vocês têm que fazer separadamente. E somar todas para ter a potência total. Não, aí Isso. você não teria sentido você falar da potência total, porque são coisas independentes. Entendi. Você gasta energia para movimentar a placa, gasta energia para bombear o fluido. E depois usa energia gravitacional para movimentar o fluido. Imagina que você pare essa placa, que você interrompa o gradiente de pressão, o fluido vai descer só por efeito gravitacional. E se reduz o problema a um problema gravitacional. Qual é a potência de conversão energética? Conversão de energia potencial em energia cinética. É esta. Ok? Então, são potências separadas, elas são independentes. Nesse caso, a gente não pede para calcular a potência total. Ok? Entendi. Agora, aqui já faz sentido. Qual é a potência total? Bom, é a potência para arrastar a placa, mais a potência para bombear. Você vai pagar, né, tanto de potência, tantos watts. Professor, aí nesse que está na direita com o gravitacional, as 3 potências não seriam iguais. Não. Aí vai depender, né, de qual é a magnitude da velocidade, vai depender da magnitude da variação da pressão, né, elas serão diferentes. Tá? Elas têm naturezas físicas diferentes e valores diferentes. Podem ser iguais em situações particulares. Ok, Guilherme? Sim. O que mais, pessoal? Professor, tá me escutando? Escutando. Tá. Isso aqui é sobre detalhamento, na verdade, minha dúvida, né? De detalhamento do exercício. Ok. Na hora de eu, na prova, começar a descrever meu problema, modelo físico, eu vou colocar algumas considerações e eu acho que é possível que na maioria dos exercícios, por exemplo, o escoamento seja incompressível. E para escoamento incompressível, o próprio livro já traz 3 condições uma de continuidade, né? Que a gente vai ter o V nabla igual a 0. Divergente de V igual a zero. Isso. Tá? V nabla é outra coisa. Ah, tá. Pera, então... Ah, tá. Não, beleza. É divergente de V. Em coordenadas cartesianas é du dx mais dv dy mais Beleza. dw dz. Não, entendi a diferença. Então, aí uma delas é essa daí, o divergente. O segundo é a da equação da quantidade de movimento que ele coloca. E o terceiro é sobre a energia. Ele já dá 3 equações, né, que já, para escoamentos compressíveis, já ficam reduzidas daquela maneira no livro, né? Isso. Aí a minha dúvida é se eu posso, tipo, dizer assim, o escoamento é incompressível e já posso colocar essas 3 considerações, ou Pode. se... Ah, então tá bom. Pensei que Pode. tivesse que abrir termo a termo e fazer... Não. Você Então diz tá bom. é incompressível, divergente de V igual a zero. Tá? Tá, Porque não, essa beleza. é uma hipótese bem global que vai valer para todos os exercícios, aí não precisa ficar repetindo os detalhes. Beleza. Eu tenho uma outra dúvida que na hora de colocar no escoamento de Poiseuille, por exemplo, puro, efeitos gravitacionais, eu posso simplesmente escrever para desprezar? E também no coete circular, por exemplo, não Isso. sei, posso fazer só essa observação e Pode. já ir cortando as gravidades? Aí você estabeleceu o seu modelo físico. Por exemplo, é um Poiseuille, aí, para desprezar o efeito gravitacional, você tem que dizer, olha, vou considerar minha tubulação na horizontal. Uhum. Se está na horizontal, então,
X, R ou ZR, né? Então, GZ é 0. Ok? E como a gente vai pedir, se está na horizontal, a gente vai pedir para calcular vazão, então basta resolver o problema na direção Z. Beleza. Né? Se você escrever as equações Navier-Stokes na direção θ e R, você vai ter efeito gravitacional. Ah, Tá? tá. Beleza. Mas normalmente nessas direções é um problema de fluidostática. Você vai equilibrar o peso com o empuxo. As equações de Navier-Stokes vai recair nisso. Entendi. Então, só se eu pedir explicitamente, demonstre isso. Tá? Mas normalmente o que eu vou pedir é na direção do movimento. Entendi. E, tipo assim, quando eu tenho um escoamento que só tem. Que só tá na direção de um eixo, por exemplo, eu posso escrever a equação de Navier-Stokes só para esse eixo? Não preciso mostrar que é para os outros são zero? Tipo. Pode escrever só para essa direção. Né? Eu peço para resolver o escoamento, tubulação na horizontal. Aí você escreve Navier-Stokes na horizontal, na direção que você escolheu, X, Y, Z. Tá? Agora, se é um escoamento gravitacional, escreve só para a vertical. Conforme o eixo que você escolheu, você pega. Olha, aqui está o eixo Z, eu vou pegar só a componente da Navier-Stokes em Z. Tá? Não precisa escrever as demais. Não, fechou. Era só essas aí minhas dúvidas mesmo. Obrigado. Não. O que mais, Professor, pessoal? Pois não. eu cheguei um pouquinho atrasado porque eu tive um compromisso. Eu vi que o senhor Tranquilo. comentou aí sobre o escoamento de Pazelli, coete Pazelli. Eu fiquei com uma dúvida no cálculo da potência. Porque só para coete, o senhor tinha calculado a potência com a força vezes a velocidade. E usou a força como calculou com a lei da viscosidade de Newton, né? Correto. E em Pazelli a gente calcula com a diferença de pressão. Aí eu fiquei Correto. com dúvida depois como que se a gente somava, se considerava só o Tudo gradiente de bem. pressão. Tá. Se você tiver um híbrido, né? Aqui você movimenta com a velocidade v, essa pode estar parada ou em movimento também. E tem um gradiente de pressão. P1, P2 num comprimento L. Aí você vai ter duas potências. A potência para movimentar a placa, que é a força vezes a velocidade. E a potência de bombeamento, que é a vazão vezes o ΔP. Ou uma expressão em lambda, substituindo a vazão, porque você já integrou, né? Então, essas são as potências separadas. Agora, qual é a potência total que se vai gastar para manter isso em operação? É a soma das duas. Ah, não, entendi. Ok? Essa é a potência total que você vai gastar. Você vai gastar tantos watts para arrastar a placa e vai gastar tantos watts para bombear o fluido pela queda de pressão. Entendi. Nesse caso, a potência da placa, a gente tinha que considerar a área AY, né? E na área de bombeamento AX. Se fosse na horizontal o escoamento. Exatamente. Para calcular essa força aqui, é a força de interação do fluido com a placa. Né? E a área para a avaliação dessa vazão é a área normal ao movimento. Ah, não, certinho. Uma outra dúvida é só. Na prova o senhor vai especificar quando colocar, por exemplo, assim, deduza o modelo matemático, diferencial, simplificado, térmico Isso. e o dinâmico? Isso, aí eu digo Ou claramente, na tá? lista? Para vocês fazerem, tá? Ah, não, certinho. Porque o tempo é limitado, então eu não peço com todo o nível de detalhe que a gente viu em sala de aula. Então eu pincelo pontos para que vocês tenham tempo de fazer toda a prova. Ah, não, certinho. Tá Era só isso bom? mesmo. Obrigado. Mas eu deixo bem claro, tá? E amanhã eu vou estar o tempo inteiro na sala. Ao fazer a prova, se vocês tiverem alguma dificuldade, pode me perguntar. Professor, nesses casos em que eu tenho situações híbridas, mistas, como que eu vou saber qual é a equivalência com a potência de transformação energética? Tá legal. Então, veja que nesse caso aqui, por exemplo, se você calcula a potência de transformação energética por efeitos viscosos,
você obtém toda a transformação no volume. Ela tem que ser igual. Veja bem que você está movimentando a placa a velocidade constante e você tem uma queda de pressão que mantém o fluido também a uma velocidade constante. Combinado, né? Essa velocidade não é só devido à queda de pressão, é também devido ao movimento da placa. São os dois combinados. Então, a relação nesse caso é que a potência de transformação viscosa ela vai ter que ser igual à potência de bombeamento para a potência de movimentação da placa mais a potência de bombeamento. Tá? Essa é a igualdade que você tem que obter. Por quê? Você está entregando energia para o sistema de duas formas. Movimentando a placa, você tem que depositar sobre ela uma dada quantidade de energia por unidade de tempo. E bombeando o fluido pelo ΔP. Também, você tem que pagar por isso. Então, mas apesar desses dois efeitos, o fluido não acelera. Ele está com a velocidade constante. Ou seja, essa soma de potências está sendo transformada em energia térmica. E como é que eu modelo essa transformação? Com a função φ, né, que é a potência específica de transformação. Então, é a soma das duas coisas, ok? E no caso de cima ali, quando eu tenho a combinação dos três, seria a soma dos três? Aqui, quando você resolver, aqui, ó, os dois efeitos já estão incorporados, certo? Então, quando você obtiver aqui o campo de velocidade 1, com a derivada dele, du dy ao quadrado, é que você vai obter sua função φ, certo? Isso aqui vezes μ vai te dar a função φ. Então, observa que na função φ já está incorporado o efeito gravitacional e o efeito de queda de pressão. Então, a comparação bom, e também já está incorporado o efeito de movimentação da placa, né? Porque é os três simultâneos. Por que que está? Porque quando você resolve essa equação, que nela já tem dois efeitos, você precisa determinar duas constantes. E aí você vai determinar, aí você usa o efeito de Couette. Então, nesse campo de velocidade que você usa na função φ, os três efeitos estão incorporados. Então, a comparação, né, tem que ser feita com a soma dos três efeitos. Entendeu? Entendi, professor. Porque você já está considerando os efeitos na sua equação de onde vai sair o φ aí. Eles vão acabar Exatamente. crescendo. Aí a velocidade que vai determinar o φ, aqui ó, a velocidade u, foi determinada incorporando os três efeitos. Última questão, como poderia ficar nessa combinação o perfil da velocidade? Tá. Então vamos plotar aqui, ó. Se você tivesse apenas Poiseuille, ou melhor, apenas Couette, seria isto. Ok? Se você tiver apenas Couette, apenas Poiseuille, você teria isto. Tudo bem? Estou fazendo separadamente. Depois a gente vai imaginar a soma. Em vermelho. Agora imagine que você tenha só gravitacional. Você teria isso.
Os três juntos vai dar uma combinação que é a seguinte. Você vai ter aqui o V, aqui sempre parte do zero, e uma parábola que é a soma dos três efeitos. Não está em escala, tá bom? Essa é mais para vocês entenderem. Observa que, em função da intensidade de cada efeito, essa curva vai ter uma magnitude mais ou menos importante. Né? Se você tiver, por exemplo, vamos imaginar que você tenha só gravitacional e coete. Só gravitacional e coete. Como é que fica? Aqui fica mantido. Aqui é zero. Então, ficaria algo assim. Percebe? A placa arrasta fluido para cima, ao mesmo tempo que o campo gravitacional arrasta para baixo. Aí você teria uma repartição dessa forma. À medida que você intensifica isso, vou aumentar a velocidade da placa. Vem para cá. Aí você vai arrastar mais fluido para lá. Aumento mais ainda. Opa, praticamente eu zero o efeito da gravidade. Percebe? Entendi. Aí vai... Dá para fazer a combinação ali pela característica individual de cada um. Exatamente. E aí vai depender da intensidade de cada um, intensidade relativa de cada um. Sim. Obrigado, Ok, pessoal? professor. Nada. O que mais, pessoal? Eu ia perguntar aqui sobre, tipo, se tivesse coete pós-L, o escoamento. Aí como que ficaria o perfil de velocidade? Tipo, a velocidade máxima ia ser a velocidade da placa, mas daí dependeria da pressão também, né? Vai depender das intensidades relativas, tá? Você pode... Isso é uma questão interessante da gente interpretar. Coete pós-L. Duas placas. Aí, essa movimenta com V. E aqui eu tenho P1, P2. Bom, aqui seria o perfil P1, P2. Aqui é V e aqui é zero. Aí vai ser algo assim. Isto aqui seria para P1 maior que P2. E se P2 for maior que P1? Eu mantenho essa velocidade, mas P2 é maior que P1, então eu vou inverter o escoamento. Na parte de cima arrasta, na parte de baixo bombeia no sentido contrário. E eu posso, inclusive, calcular, se for uma questão de interesse do projeto, qual seria a relação entre ΔP e V, tal que a vazão líquida seja zero. Aí dá para você brincar, controlar os efeitos para obter o que quiser. Ah, entendi. Mas nunca vai ser, a velocidade máxima vai ser na placa. A velocidade máxima... Ela sempre vai ser no meio, se, no primeiro caso, por exemplo. Aqui? É. Pode ser assim, ó. Se isso aqui for bem fraquinho, perto disso, pode ser assim, ó. Aí o máximo está aqui em cima.
dá uma não linearidade, ela deixa de ser Poiseuille puro, deixa de ser Coué puro, olha, ela tem uma não linearidade, Uhum. mas o máximo está lá. Aí vai depender da intensidade disto em relação a isto. Eu não Ok? entendi sim, professor. Obrigado. O que mais, pessoal? Professor, o horário da prova amanhã é das 10h30 e a gente vai ficar até quando com a prova? Eu vou programar lá para vocês pegarem às 10h30 e entregar no máximo até 1h da tarde. Que nem foi na P1, sim. Exato. Tá bom? Certinho, obrigado. Professor, Mais alguma coisa? Sim, pessoal. desculpa, eu fiquei enrolado aqui, porque depois a gente falou do operador da derivada convectiva, eu fui olhar no livro aqui para ver como que ele se dava. Daí, esse operador, no caso, ele vai aparecer nas equações da quantidade de movimento para cilíndricas, né? Vai também. E Só que aí, nos exercícios que nós fazemos aqui na graduação, ele sempre é zero. então, mas aí que tá a minha dúvida, tipo assim, porque o operador em si, ele vai ficar, tipo assim, se você abrir ele, vai ficar lá, velocidade em R vezes o del R, mais 1 sobre R, não tô vendo aqui no caso no livro, né? Tá Mais 1 certo. sobre R vezes a velocidade em θ, vezes del e tal. E aí, tipo assim, o operador em si, ele vai zerar ou é Não. depois lá É, embaixo, quando você faz, tipo, o operador vezes uma velocidade, né, num eixo? não é nem Aí vezes. isso. Não é nem vezes. Como é um operador, aí a nomenclatura é um operador aplicado a alguma coisa. Entendi. Certo? Então, o operador, ele é um ente matemático que sempre tem aquela aparência, né? Entendi. Agora, dependendo de em que ele está sendo aplicado e dependendo também, podemos até corrigir o que eu acabei de afirmar, porque, veja bem, vamos pegar em coordenadas cartesianas. O operador é este, ó. U ddx mais v ddy w ddz. Uhum. Ok? Bom, Ok. se isso aqui vai ser zero, vai depender, então, de em que você está aplicando Uhum. e também disto, ó, Ah, sim, sim. tá? Então, Aham. o operador pode, então, ser zero, tá? Aham. Pode ser zero, porque o operador, na verdade, na forma vetorial, é esse aqui, ó, é V escalar nabla, Entendi. aplicado a alguma coisa. Isso é equivalente, Uhum. tá? Se o V é nulo, então o operador advectivo é nulo. Tá. Tá? Por que é operador advectivo? Porque você tem aqui o Laplaciano de V, que é o operador difusivo. E a soma de advecção com difusão é que resulta em convecção. Uhum. Então, aí no caso, que nem quando a gente está falando lá, que nem foi minha dúvida, no escoamento incompressível, a equação pela continuidade, a gente ia ter que o. Então, aí ficaria o nabla V, né? Aí tem uma diferença que todo mundo faz confusão. Veja bem, lá na equação da continuidade, aparece assim, ó, d rho dt mais divergente de rho v Entendi. igual a zero. E se é incompressível, isto é zero, isto é uma constante, é diferente de zero, então sobra divergente de v igual a zero. Ah, Observe, tá. isso é totalmente diferente de V escalar nabla. Não, Isso é um entendi. operador, ok? Entendi. Daí na prova, por exemplo, se aparecer para eu fazer uma. Vai aparecer para eu fazer uma equação. Que eu vou ter que aplicar uma equação de quantidade de movimento, sei lá, num eixo θ, por exemplo. Isso. Aí eu vou pegar a equação para aquele eixo, aí eu vou mostrar que, no caso, se for zero, né? Se zerar, mas aí eu vou abrir, né? No caso, o operador. Vezes sei lá, uma velocidade num eixo, e aí eu vou mostrar que, tipo, os termos em si vão se zerar, né? Mas que não Isso. necessariamente o operador vai ser zero, né? Exatamente. Vai depender, né, dos valores de quem você está aplicando
e também dos coeficientes. Vai depender das duas coisas simultaneamente. Não, beleza. Bom, agora Beleza? acho que ficou claro para mim. Valeu. Ótimo. O que mais, pessoal? Tranquilo? Eu tenho só uma dúvida na formulação de um exercício aqui, é o Sim. 4.86. Tá, vou pegar aqui no livro. 486. Quatro. 486 é aquele de óleo SAE? Eu não sei se Isso, está. de óleo Ok. SAE. Tá bom. Então, eu diz, o óleo SAE escoa entre placas paralelas separadas de 8 milímetros, um manômetro de mercúrio com tomada de pressão à parede separada de 1 metro, registra uma altura de 6 centímetros, ok? Então, observa que a pressão a montante, a pressão à esquerda é maior que a pressão à direita, tá? O mercúrio desloca nesse sentido. Ok. Calcule a vazão volumétrica. Então, o que ele deu com esta coluna de mercúrio? Ele te deu o ΔP. Isto é, então, um escoamento de Poiseuille plano, onde o ΔP é fornecido. Aí, pede para calcular qual é a vazão, tá? Veja, ele deu o ΔP, mas deu também o comprimento entre eles. Portanto, você tem o gradiente. Que o que aparece na equação diferencial é o gradiente. A sua dúvida vai além disso? Você quer que eu detalhe mais a solução? Pode detalhar um pouco. Ok, tranquilo. Então, vamos lá. Então, 486. Veja, a sua equação vai ficar assim, ó. T2U, TY2, que eu estou assumindo, né, que aqui está meu canal. Aqui está P1, P2, eixo X, eixo Y. Está separada, a placa está separada de 8 milímetros, tá? Então, vamos colocar o eixo X aqui embaixo, ó. Que te deu isso aqui, o H. 8 milímetros. Bom, então, vai ficar isto, 1 sobre μ dp dx, que é igual ao lambda. Aí você integra duas vezes com o modelo diferencial. Como é que vai ficar? U de 0 igual a 0, U de H igual a 0. Está aí o modelo diferencial. Integra duas vezes, acha U de Y com duas constantes. Né? Vai ficar AY2 lambda y2 sobre 2 mais AY mais B. Aplica essas duas condições, determina A e B. Aí eu tenho o perfil. Eu tenho o perfil, mas observa que nesse lambda aparece o dp dx. Então, quem é dp dx? É menos P1 menos P2 sobre L. E P1 menos P2 foi dado em função da coluna de mercúrio. Como é que eu acho o ΔP? Gama do mercúrio vezes o H. Ah, vai confundir ali. Aqui eu vou colocar, então, uma espessura aí. Vezes o H, que é isso aqui, ó. Então, você tem o ΔP. ΔP é P1 menos P2. Então, o dP dx vai ser igual a menos gama do HG vezes o H sobre L 1 sobre μ. Esse aqui é o seu lambda, que aparece aqui quando você vai calcular a vazão. A vazão, então, é a integral de U de Y, dy vezes 1b, que é a largura normal ao quadro, variando de 0 até h. Tudo bem? Então, aí o detalhe que tem é a conversão
dessa coluna de mercúrio no lambda. Ah, entendi agora. Valeu. Beleza? Beleza. Ok. O que mais, pessoal? Tranquilo? Então, vamos descansar um pouco. Vocês passem uma revisão da matéria. Amanhã, das 8 até as 10h30, eu vou estar aqui na sala. Tem algumas reuniões, mas se vocês mandarem mensagem, eu dou um jeito de atender, para ainda tirar dúvidas até antes da prova. Combinado? Se tiver mais alguma coisa, estou à disposição, mas parece que vocês já esgotaram as dúvidas, né? Eu só tenho mais uma, só que eu acho que essa é rápida. Você vai cobrar que a gente faça a análise daquele gráfico da curva? Sobe um pouquinho essa parte. É que você comenta ali em cima, aí foi surgindo algumas dúvidas. Essa parte em vermelho aí. A gente precisa fazer essa análise assim, de saber se o P1 é muito maior do que o V, para fazer É importante vocês saberem isso, tá? Porque isso é uma base, é uma capacidade que vocês vão adquirindo, um sentimento uma capacidade de análise do problema, tá? Isso é importante porque, como engenheiro, muitas vezes a gente não precisa nem pegar no lápis e no papel para resolver o problema. A gente olha, né? A gente olha, já se a solução não requer grandezas quantitativas, você olha e diz, vamos fazer isso que já resolve, tá? Isso não é que o engenheiro vai acochambrar as coisas, não. Às vezes a solução, ela é mais rápida do que você imagina, mas você tem que ter esse olhar crítico, né, de olhar para o problema, perceber o que está acontecendo fisicamente. Né? Ó, o escoamento está indo em tal direção, mesmo que você não esteja vendo as partículas. Você não está vendo, mas você tem um olhar de raio-x, tá? É isso que diferencia um técnico de um engenheiro. Não é demérito ao técnico, ele tem o seu papel na indústria. Cada um, né, no seu papel. Mas, se você coloca um técnico e um engenheiro para olhar uma caldeira, o técnico vê até um dado nível de detalhe. O engenheiro vai ver outro nível de detalhe. Se você pega um físico ou químico, eles vão ver coisas diferentes também. Então, essa capacidade de olhar para o problema e retirar as informações, né, é que é importante. É um embasamento importante. Por isso, eu recomendo entender direitinho isso aqui, tá? Não vou pedir para vocês entrar em todos esses detalhes, porque não daria tempo, tá? De vocês encontrar os vários modelos que eu vou pedir para vocês encontrar e, eventualmente, eu peço, olha, interprete fisicamente, mas sem a necessidade de você criar combinações diversas, né, traçar os diversos perfis. Mas, volto a frisar, saber fazer isso é importante. entendi. Tudo bem? Muito obrigado. Ok. Pessoal, tranquilo? Então, vamos interromper agora. E aí, até amanhã. Eu vou estar a partir de 8 horas aqui na minha sala, tá bom? Tchau para vocês. Uma boa